Opa, acabei de receber aqui da Sarita que o áudio ele falhou. Pessoal, além da Sarita, mais alguém não está conseguindo me ouvir? Gostaria da confirmação aí de vocês. O áudio está ok, o vídeo também tá indo normalmente. Opa, pessoal, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Vou colocar aqui no nosso chat para realizar a confirmação. Então, todos conseguem me ouvir? Então, tudo ok? Falhou um pouquinho. Certo, pessoal. Obrigado aí pela confirmação. Sarita, o pessoal tá comentando aqui comigo que tá falhando um pouquinho, um ruídozinho, mas tá ok o áudio. Dá uma revisada aí se os fones estão direitinho, certo? Então, desculpa pela interrupção, pessoal. Bem, eu estava falando então que esse é o primeiro passo. Primeira etapa, eu vou confirmar todos os meus pedidos. Então, simplesmente posso clicar em marcar todos e confirmar. Dessa forma, eu confirmo todos de uma vez. Dependendo de como o setor trabalha, eu posso liberar de 10 em 10, de 20 em 20. Então, eu vou escolhendo 10, libero. Depois mais 10. Ou então, tudo mesmo de uma vez só, e já vai para minha parte de expedição, de conferência. Então esse aqui é o objetivo. A gente tem a liberdade de marcar todos ou de marcar só alguns. Eu marco aqui, dou um confirmar, ele libera para a parte de entrega. Conforme nós falamos anteriormente nos outros treinamentos, o produto que não tiver estoque, que não tiver saldo, ele segura na tela. Então ele vai aparecer uma mensagem aqui embaixo dizendo existem produtos nesse pedido que não possuem quantidade e ele não libera, ele não vai para a próxima etapa. Então essa parte é justamente o que nós comentamos anteriormente do caso do cross-docking, que é uma venda consignada, onde eu tenho um produto em que eu vendo esse produto para ir então comprar do meu fornecedor e atender o cliente, né? E aí relembrando esse caso que nós já falamos antes, se o pedido ele fica travado nessa tela, eu marco, abro os detalhes do pedido e aí eu clico aqui em criar ordens de compra, conforme nós vimos lá na parte de compra. É uma das maneiras de gerar a você. Então só essa observação que é bom de lembrar. Marcos, você me explicou que eu posso confirmar 50 pedidos de uma vez só. E se nesses 50 pedidos, 12 desses pedidos forem esse caso, onde eu vendo o estoque do meu fornecedor? Então ele vai liberar 48 e a tela ela vai manter esses dois pedidos que não tem estoque. Assim funciona, né? Então ele vai segurar esses pedidos, a gente cria a ordem de compra, só depois que eu realizar o recebimento é que ele libera e aí sim já pode continuar no fluxo de expedição. Então tem esse detalhe que é interessante. Criou a ordem de compra, ficou lá. Ainda assim o pedido não é liberado. Aí eu registrei o recebimento via XML ou manualmente, conforme vimos. Aí sim ele libera, porque agora já alimentou o estoque. Beleza, eu vou confirmar esses dois aqui também. Então eu vou confirmar o pedido 5 e o pedido 6. Os meus pedidos então de teste para darmos continuidade. Fecho a tela e eu venho aqui no atalho de entrega, que é nesse item A, que é o antepenúltimo. Então eu clico aqui, eu abro a minha tela de expedição. Para quem está me acompanhando, além da gente ter esse atalho aqui, entrega, eu tenho também um outro atalho aqui na parte principal do sistema, aqui acima de transportadores. Então, pessoal, eu posso acessar tanto naquela tela azul quanto aqui fora,
onde eu tenho aqui a parte de entrega. De repente eu tenho um terminal que vai ficar no meu depósito, e aí a autorização que eu vou trabalhar com esses meus funcionários vai ser direto dessa tela aqui. Eles nem vão entrar em pedidos, eu só libero para o pessoal realizar a separação. Então tem como a gente realizar essa dinâmica de autorização no sistema. Então, vou clicar aqui em entrega. E assim que eu abrir essa tela inicial, nós clicamos aqui em Picking. Então, aqui no Picking, nós temos os pedidos que nós acabamos de confirmar. Explicando um pouquinho do que seria isso. A primeira etapa, eu vou pegar todos os pedidos que eu vou realizar na separação. Então, confirmei eles e vim para essa tela. Essa tela, a gente vai localizar os produtos no meu depósito. Então, vou coletar os itens desses pedidos. Eu vou realizar conferência no sistema. Isso vai garantir que nós coletamos os produtos corretos, né? Realizando a sugestão do método de picking em onda, né? Onde eu recolho vários produtos, né? E depois eu venho no terminal para conferir. Nessa segunda etapa que eu já começo a separar, né? Então eu localizo os meus produtos, realizo a conferência, e aqui no packing eu tenho uma nova conferência para já despachar a mercadoria e já me gerar a etiqueta do serviço, do SEDEX, do PAC, assim em diante. Então essa tela é justamente o processo de expedição, é o pick and pack, que é muito importante. A gente entende que gera um impacto aí de tempo nessa operação. Bem, então vamos lá. Assim que eu confirmei o pedido, eu abri a tela de entrega e já cliquei em Picking. O objetivo dessa tela, então, é eu localizar os produtos no meu estoque. Eu vou marcar aqui os meus pedidos e eu vou selecionar aqui em Iniciar Picking. Essa tela, pessoal, é a nossa lista de separação de mercadorias, conforme eu chamei. Conforme eu montei um exemplo para vocês visualizarem, coloquei um logotipo aqui no cantinho, coloquei um título. Dependendo de como estiver a lista de vocês, a gente pode realizar um ajuste. Para quem está me acompanhando, está gerando junto aí do seu terminal, isso é customizável. Basta abrir um pedido para a gente que conseguimos mexer nessa tela, nesse layout, perdão. Bem, então, a minha lista de separação de mercadorias, como ela funciona? Eu tenho agrupado por pedido. Então, repara que no pedido 4 eu tenho 2 mercadorias. No pedido 5 eu tenho uma e no pedido 6 eu tenho mais uma. Então eu vou recolher de acordo com a minha listagem. E quando eu voltar para o terminal e realizar a separação, já colocar na caixa, já organizar tudo que eu recolhi, né? A gente tem a ordem pelo pedido justamente para já facilitar na hora da separação. Então aqui a gente não tem como se perder, né? De acordo com o layout, eu tenho aqui o número do código, o modelo e a descrição. Isso também ela é customizado. Posso aumentar, diminuir, tirar modelo, tirar código. Aqui embaixo eu tenho a localização do meu produto, conforme nós vimos anteriormente no nosso treinamento de organização. Então, eu tenho como cadastrar o endereço do meu produto e conforme eu gero aqui a minha lista de separação, ele já localiza o que nós cadastramos anteriormente. Dessa forma, eu posso ter um funcionário novo no meu depósito, ele estando tudo endereçado. Vou usar aqui normalmente. Esse código de barras, pessoal, não é um código de barras do produto. O código de barras do produto a gente confere pelo próprio produto. Eu vou no produto e bipo ele, isso é importante. Esse código de barras aqui é do pedido. Por quê? Porque quando
eu realizar a separação dessas mercadorias, eu vou bipar na tela o número do pedido e aí depois eu bipo os produtos. Então, é por isso que eu tenho aqui um código. Esse já é o código do pedido. Certo? Então, só explicando um pouquinho aqui a lista de separação. Então, vamos fechar. E eu sigo para a próxima etapa, que é a etapa de conferência. E, Marcos, mas eu acabei fazendo uma coisa errada. Era para confirmar só 2 pedidos, eu acabei confirmando os 3. Ou então eu preciso imprimir a lista de novo. Eu venho aqui procurar e não tem mais lista nenhuma. Aí o que eu faço? Eu venho aqui no já iniciado e posso imprimir a lista. Da mesma maneira, se eu selecionar um dos pedidos e clicar em remover, ele volta para em aberto. Então eu posso vir aqui e realizar e gerar de novo. Então a gente consegue voltar à etapa, caso eu tenha que liberar só 10 pedidos, acabei liberando 11, a gente pode voltar para gerar de novo e podemos também reimprimir. Só colocar aqui já iniciado, eu consigo imprimir a lista de separação. Então, confirmamos nossos pedidos, geramos uma lista de separação e agora eu vou verificar as dúvidas de vocês antes de conferir esses produtos. Então, vamos lá. Beleza, pessoal? Eu consigo liberar os pedidos por região ou transportadora, liberar os pedidos, entendi, naquela etapa inicial onde nós confirmamos, né? Deixa eu voltar lá, Rogério, para a gente verificar direitinho. Viemos aqui em pedidos, confirmar pedido, aí eu tenho lá o filtro do meu canal, do meu status, e aqui eu não tenho por região. Aqui eu só tenho pelo documento, pelo nome do cliente. Então, vale aí a sua sugestão. Seria região ou transportadora, né? Então, aqui eu não tenho esses filtros, porque você já seleciona para liberar um grupo de produtos de uma transportadora e depois um outro grupo, né? Então vale aí a sugestão. No momento, a gente tem mais aí o status, né? Nome e o canal. Canal e status. Canal é o mais utilizado mesmo. Mas aí acaba liberando ou todo mundo, né? A um pequeno grupo. Beleza. Voltando lá para a parte de entrega. Bem, a partir da geração de ordens de compra, os pedidos já podem ser liberados ou o produto precisa da entrada. Ah, entendi. Aquilo que eu comentei. Isso mesmo, Fernando. Então a gente cria uma ordem de compra e aí a gente precisa realizar o recebimento, seja manual ou XML, para o pedido poder ser liberado. Beleza. É possível colocar data no picking? Aí, Luana, eu vou te pedir uma gentileza. Para não só data, mas caso você queira, verifica depois, Luana, o seu layout. De repente, colocar o logotipo no cantinho, colocar um cabeçalho, a data no caso. E você abre um chamado para a gente, que isso é bem rapidinho, é bem simples de fazer. Alteração no layout. Opa, Flávia, bom dia. Nós mesmos podemos editar a lista de separação do picking ou precisa necessariamente abrir um chamado? Bem, Flávia, eu recomendo que vocês abram um chamado. A parte de edição de picking, ela fica aqui em manutenção, configuração do cliente. Eu venho aqui no grupo de impressora e a parte de picking ele fica aqui no finalzinho. Então o que nós realizamos é o seguinte:
nós clicamos aqui na folha branca e dessa forma que nós estamos. Então nós recomendamos o chamado porque eu tenho aí alguns parâmetros, né? De repente pode ser simples para ti, né? Aumentar a fonte, diminuir, reposicionar, tirar alguns endereços que não são utilizados, enfim. Mas é possível realizar, ele fica aberto para vocês mesmos, tá? Aqui no configuração do cliente na parte de manutenção, né? Mas para o pessoal que não está muito à vontade com esses parâmetros aqui, vocês podem abrir a solicitação também, certo? Beleza. Se não for bipar pela tela, tem como fazer o pick em um pack manual? Tem sim. Então nós vamos verificar essa parte aí da conferência, onde nós podemos digitar o código do produto, normalmente, não tem problema, e nós podemos bipar, e isso ele agiliza, deixa mais prático, né, para a parte de conferência. Então sempre dou a sugestão aí do bip que ganha aí agilidade. Beleza. Se o cliente cancelar a compra, nós geralmente realizamos um estorno, porém não sabemos como excluir esse pedido da lista. Entendi, Rafael. Então, digamos que eu tenho aqui a parte de entrega. Então, o cliente ele cancelou a compra, precisou realizar um estorno e esse pedido ele continua aqui na listagem. Nesse caso, opa, obrigado aí pelo complemento. O picking dele já foi iniciado nesse caso, entendi. Então, como é que você deve fazer? Conforme o picking ele já foi iniciado, aqui a gente pode ver aqui iniciado para clicar naquele remover para ele sair daqui da parte inicial. Uma outra coisa que você pode estar fazendo é cancelando um pedido aqui no sistema. Tá? Então o cliente cancelou a compra, aí teve o estorno, se já foi emitida a nota, precisa ser feita pelo módulo fiscal. E caso não tenhamos emitido a nota, eu consigo vir na parte de histórico de vendas e cancelar o pedido por aqui, no cancelar. Assim ele sai ali da listagem para acabar não liberando ele de novo sem querer. Então tem esse detalhe. E caso você tenha feito um cancelamento e ele continue aparecendo, sinaliza pra gente. Ok, Rafa? Aqui a gente sempre vai em pedido em aberto e faz a confirmação. Então vamos lá, Alisson. Vendas pedidos, ao invés de confirmar pedido, você vem em pedidos em aberto. Beleza, que é essa outra tela aqui. Em que é uma tela que também mostra os pedidos sincronizados lá da plataforma, né? Depois, nós agendamos a entrega para depois imprimir o packing. Está errado dessa forma? Não, Alisson, não está errado. Pessoal, o que o Alisson acabou de explicar é o que ele faz. Ele abre aqui o pedidos em aberto. Então, vou pegar aqui um pedido que eu fiz. Vou pegar esse pedido 1 aqui. Eu venho no pedidos em aberto. Aí eu venho aqui na parte de entrega. Colocar aqui uma transportadora e clica aqui no confirmar. Ele não está errado, mas você repara, Alisson, que daquela outra maneira, se você tiver 10 pedidos, por exemplo, você não precisa abrir os 10. Você já confirma eles diretamente. Né? Então a minha dica é justamente isso, tá? Que aquela tela ela dá uma agilidade para você, ao invés de abrir um por um,
De repente, nesse início, é até legal que você dá uma conferida, visualiza se está tudo vindo direitinho. Uma vez você já verifica que as informações elas estão vindo tudo ok, tudo redondinho, aquela tela você já confirma 10 de uma vez, já libera 10 de uma vez. Então fica mais simples. Então não está errado, dá no mesmo. A única coisa é que você vai pedido a pedido. Tem outro detalhe, Alisson, que é muito importante, tá? É relativo à parte dos pedidos que não tem estoque, né? Que é o pedido que nós encomendamos, né? Conforme o cliente compra. Essa tela aqui, ela realiza essa crítica, ela realiza essa questão aí de segurar o pedido quando não tem estoque. Então, na outra tela, só dá uma verificada nesse ponto. É que aqui, quando vendemos no frete grátis, temos que mudar a transportadora. Ah, entendi. De qualquer forma, não está errado, sem problemas. Então, aquele pedidozinho aberto pode ser feito por ali, normalmente. E aqui nessa tela você pode até abrir o pedido por aqui também, que dá no mesmo, né? Você abre, edita direitinho, né? Então, não está errado dessa outra maneira. Beleza. Luana, o meu layout eu já alterei uma vez, porém me informaram que a data não dava para colocar. Entendi, Luana. No caso, a data da separação. Entendi. O picking já foi iniciado nesse caso. Ah, isso, justamente, Rafael. Então dá para a gente voltar ali clicando em remover e aí tem também aquela sugestão de cancelar o pedido para ele sair de lá. Quando cancelamos um pedido no Softbar, o status de cancelado é atualizado na plataforma. Quando cancelamos um pedido, no caso que veio lá do e-commerce, né? E isso, ele é atualizado sim. Você precisa realizar esse cancelamento na parte fiscal para cancelar a nota. Então é importante. Então é só excluir no picking e depois cancelar no histórico de vendas. Perfeito, Fernando, isso mesmo. Marcos, você pode bem rapidamente me explicar o que é o picking de forma simples? Entendi, Michele. O picking, a definição dele, né, é a coleta dos itens no seu estoque. Então o picking é isso. Ele é a nomenclatura que é utilizada, né, nessa área de logística, que é recolher os produtos no meu depósito para poder realizar a liberação. Né? Então, o que nós fizemos aqui foi, primeiramente, confirmar o pedido, e em seguida, né, emitir a lista de separação, que é esse picking aqui. Então, nessa parte onde nós, né, visualizamos tudo que nós precisamos recolher no estoque para ganhar tempo. Recolher tudo de uma vez, para não ficar indo e voltando e gerar um impacto aí no tempo de entrega. Bem, no meu caso, nessa parte de pedidos em aberto, eu posso clicar em agendar entrega, porém eu trabalho com 3 transportadoras diferentes e dependendo do endereço, vai variar a transportadora que vai atender. No caso de ir direto em confirmar pedido, para liberar 10 de uma vez, eu não consigo organizar de alguma forma para cada endereço caber na transportadora correta. Entendi, Richard. No seu caso, o pedido ele é sincronizado e aqui no RP você vai definindo de acordo aí com o endereço. A maioria dos casos isso é feito na própria plataforma mesmo, então isso já vem pronto de forma que você confirma diretamente. Para a gente precisar redefinir esse cadastro, então eu realmente preciso passar por essa primeira tela do agendar.
né? Onde eu vou verificar lá os meus pedidos, né? Aí a gente clica aqui em agendar para poder mexer aqui na transportadora. Né? Isso vindo pronto já fica mais simples, porque eu vou direto no picking e eu já libero. Mas uma vez que a gente precise realizar essa, essa troca, né, dos itens, aí não tem muito jeito. A gente precisa vir nesse agendar e alterar aqui e confirmar aqui no botão vermelho. Então essa mesma maneira, né, da gente, da gente conseguir realizar essa modificação. Então isso pode ser feito tanto ali no pedido em aberto quanto aqui também. Então posso modificar isso daqui para Sedex e eu clico aqui no vermelho em agendar só para atualizar. Então você pode realizar dessa forma. Mas o ideal realmente é que já viesse já do site, né, como é feito na maioria dos casos. Na hora da separação, só tem a opção para selecionar o tipo. Na hora da separação, você diz o que? Aqui no Pequim Fernando, na hora da separação, só tem a opção para selecionar Sedex para transportadora. Ah, entendi. Aqui eu tenho esses tipos, né? Pack Sedex. Isso, só tem esses tipos. Mas eu consigo cadastrar mais. Então, você trabalhando com outras transportadoras, conseguimos cadastrar. Não tenho campo para selecionar qual transportadora vai ser, trabalhando com várias. Eu vou mostrar hoje mesmo ainda, aqui no finalzinho, como cadastrar mais transportadoras. Então, dessa maneira você consegue ter mais opções. Cadastrar, FedEx, motoboy, quais forem necessárias. Na tela de agendar entrega, para que serve o campo de observação? A parte aqui do agendar, observação. Ah, certo, essa parte aqui. Ela é justamente para você cadastrar alguma observação, algum dado que você precise para realizar consulta. Né? Então aqui é mais um dado interno mesmo. Caso você precise, Flávia, por exemplo, que uma observação ela saia na nota, aí isso já é feito no próprio pedido. A gente abre o pedido e coloca a observação lá, para sair na nota. Aqui então é mais internamente, para a gente ter o controle. Enfim, o frete foi modificado, a gente modificou aqui para Sedex. Frete modificado para Sedex devido a risco de extravio. Uma informação aí para o controle de vocês. Beleza. Vou dar sequência aqui. E aí, caso eu não tenha esclarecido, pode deixar registrado aqui para mim. Beleza. Então, conforme nós realizamos o fluxo, eu confirmei os pedidos e vi direto para Picking. Né? Precisando alterar a transportadora, eu posso voltar aqui para agendar para mudar aí o serviço. Então, a maioria dos casos, como isso já vem pronto, já da plataforma, eu pego e dou sequência. Seria aí o ideal mesmo. Beleza. Então, dando sequência aqui no Picking, que nós já iniciamos, aqui a gente vem na parte de conferir. É nessa parte, pessoal, que nós bipamos a folha. Né? Então, eu tenho aquele código da própria lista de separação, que é a mesma coisa que eu colocar aqui o número do pedido. Né? Então, se eu coloco aqui o pedido e dou um Enter, ele entra aqui no pedido para realizarmos a separação, normalmente. Né? No caso do dia a dia de vocês, opa pessoal, acabei fechando a tela sem querer, desculpa. No caso do dia a dia de vocês, o mais comum seria algo assim, ou uma coisa maior assim. Então, por isso que eu dou a dica
do BIP, né? Que ao invés de eu digitar o pedido, que aí não vai ser o pedido interno do meu exemplo aqui que eu fiz para vocês. Vai ser o pedido lá do e-commerce. A gente vai ter que digitar esse negócio. Então, bipando a folha aí já mata aí um pouquinho do tempo. Então, bipei a folha, agora eu vou bipar os itens. Então, eu venho aqui, bipo o meu produto, aqui o meu código de barras 1001. Aí bipei ele conferiu um produto, ainda tem um para conferir e a tela não deixa eu finalizar se eu não confirmar isso daqui. Enquanto não confirmar, ele não deixa. Da mesma forma que nós podemos confirmar pelo código de barras, eu consigo confirmar também pelo modelo. Então, para quem no momento ainda não tem essa dinâmica do código, eu posso escrever aqui o modelo do meu produto, que também funciona. Dou um Enter aqui, e agora que eu confirmei os dois itens, aí sim eu consigo finalizar e esse pedido ele vai para a próxima etapa. Então a conferência é feita dessa maneira. Então ao invés de eu ficar digitando aqui, só o bip e aí já agiliza a vida do pessoal. Ok? Mais uma observação nesse caso. Caso eu tenha um produto que tem várias peças, por exemplo, eu tenho 10 peças que foram realizadas as vendas. Eu tenho a opção de fazer isso daqui. Então ele cadastra 10 desse item aqui. Aí ele vai e olha, escaneia 10. A gente só precisa tomar muito cuidado porque isso depende muito de caso para caso. Então, o ideal, tá, é bipar item a item. É assim que o depósito ele precisa funcionar. Mas dependendo aí do negócio, a gente tem essa opção também. Então, conforme passar para a equipe que vai realizar a expedição, a gente pode, né, ter aí a permissão de, enfim, tem que bipar um por um para garantir que esteja correto. Então, isso daqui é mais para a gente entender que existe a possibilidade ou não de operar dessa maneira. Cancelar aqui que ele não vai deixar liberar porque eu escaneei mais do que eu devia. Então vou cancelar e agora sim vou escanear corretamente. Agora sim ele deixa eu liberar. Então eu emiti a minha lista de separação, realizei a conferência de toda a minha coleta. E agora eu vou para a próxima parte do packing. Aqui sim eu já vou preparar os meus pedidos para despachar. Então, clicamos aqui no packing. Ela é uma tela muito parecida, então, com conferir picking, onde eu vou selecionar aqui o meu pedido, bipar na folha também. Só que aqui o packing ele já é outra equipe, já é outro setor, né? Então eu vou escanear aqui o meu código, o outro código, beleza. E quando eu finalizar esse pedido, ele vai abrir aqui a tela de impressão, que aí nós vamos gerar a etiqueta do serviço. Então, vamos imprimir, aí ele vai sair a etiqueta lá do SEDEX, do PAC, com o número da chancela aqui direitinho. Eu montei um exemplo colocando, para vocês visualizarem, que colocamos aqui o logotipo, colocamos aqui o número do pedido, a gente consegue alterar dessa maneira também. Aqui podemos colocar inclusive valor. Eu tenho aqui os dados destinatário, remetente, e o código de rastreio ele vem aqui embaixo nessa parte em branco. Então isso é algo que eu vou comentar com vocês aqui na parte de hoje, né? Que é a parte do rastreio. Pessoal, nessa conferência que o rastreio ele é gerado.
Então, para vocês, ao invés do meu exemplo aparecer dessa maneira, ele vai aparecer também do rastreio. Então, conforme a configuração de vocês que foi realizada, né, de acordo aí com a integração dos correios, eu vou ter a mais aqui a parte de track number aqui embaixo. Então, essa conferência do backing, ela é importante porque é nesse momento em que um tracking é gerado, né, e o sistema ele manda essa informação para o e-commerce, né? Então, daí a importância aqui da conferência de pack. Então, é nesse momento aí da geração do track number. Certo? Então, a parte do packing ela é muito parecida aqui com conferir picking, mas aqui nós estamos falando de dois setores diferentes. Aqui eu estou falando do depósito, conferência interna, aqui eu estou falando de uma outra conferência já para despachar as mercadorias. Então, antes de eu dar sequência, eu vou parar aqui mais uma vez para esclarecer, certo? Nós já andamos aqui, então, o picking e o packing. Então, vamos lá. Dando uma olhada aqui nas dúvidas, nós paramos, certo? Aqui na dúvida da Flávia, na tela de agenda da entrega, a parte de observação, beleza? Tem a parte aqui das transportadoras, então eu vou mostrar o cadastro de transportadoras, esclarecer aqui o Fernando. Caso tenhamos um envio pelos correios e tenhamos que trocar a transportadora, a observação poderia ser colocada naquele campo anterior, exatamente, até para você ter aí esse controle. Conforme aí a sugestão, né? A gente troca, a gente coloca uma observação para ter esse controle. Os pedidos que vêm do meu e-commerce com frete grátis, tenho que mudar para PEC. É possível deixarmos a nomenclatura como frete grátis, porém configurar dentro dele o contrato dos correios como PEC, para que toda venda que vier no frete grátis a gente possa enviar no PEC sem precisar ficar alterando? Sim, tem como sim, Alisson. Então a questão é que você tem o frete grátis e precisa modificar isso. E ao invés de modificar, a gente já configurar o depara para ele já apontar que o caso do frete grátis, a gente aponta para a PEC. Sim, eu acredito que faça até mais sentido, já que em todos esses casos, né, sejam nessa transportadora, você não precisa ficar alterando, você já realiza a liberação conforme nós realizamos. Bem, a gente só precisa, Alisson, entender direitinho como está configurado lá no seu e-commerce hub, realizar uma análise se isso vai ter algum impacto, se a gente pode simplesmente mudar o depara, ou não, Alisson, a gente tem aqui um detalhe ainda, então é importante a gente realizar uma análise antes de configurar, para não ter risco aí de acabar desconfigurando alguma coisa importante. Então, por esse motivo, o ideal é registrar em chamado mesmo, porque a gente verifica antes de alterar diretamente aí a sua integração. Não temos nenhum web service de entrega cadastrado. Essa parte de impressão da chancela vai funcionar normalmente? Sim, o meu exemplo, inclusive, eu não tenho cadastrado. Então, eu montei um exemplo onde eu não tenho os dados aí dos correios. Né? Então, você consegue gerar uma chancela mesmo não tendo essa parte configurada. A gente prepara um layout, uma parte resumida, do jeito que eu fiz aqui, por exemplo. Então, repara que eu montei justamente, né, nem saiu o track number, então, justamente para mostrar para vocês que é possível. Certo? É possível escolher somente a partir do valor de 700, que apareça o valor na etiqueta, o valor declarado, né? Sim, eu vou mostrar daqui a pouquinho, Rafael. Isso fica no cadastro
da transportadora. Nós podemos configurar o valor declarado. Então vai sair a partir daquele valor. Configurei 300, vai ser de 300 para cima. Abaixo disso, não. Acredito que tenha sido essa aí a dúvida, né? Senão, nem aparece. Como configuramos essa etiqueta? Abre um chamado, mas ainda não tive retorno. Você tem que configurar por aqui mesmo. No caso, a etiqueta você disse de chancela, né? Entrou no Marketplace e a etiqueta da nova loja não está configurada. Eu vou pedir para o pessoal dar uma atenção aí no chamado. Até é um processo bem tranquilo, né? Luana, você chegou a colocar um exemplo, o pessoal já pediu isso no chamado. Contigo aí. É possível também inativar a parte onde você desmarca as etiquetas. Porque se você deixar as duas marcas, imprimirá duas etiquetas. Ah, entendi. Quando tenho dois produtos, ele imprime duas. Precisar ficar desmarcando. Eu vou verificar para ti, Rafael, se tem alguma configuração para já deixar tudo desmarcado, né? Aí você só marca um. Eu vou verificar para verificar isso pra gente. Entendi. Que já vem tudo marcado por padrão, né? De repente, o ideal seria desmarcado e a gente só marca um para gerar um. Entendi. As transportadoras que coletam para nós fazem a bipagem das notas com base no código de barras. Na etiqueta que você mostrou, o código de barras que tinha seria da nota. Deixa eu ler aqui, Rogério, acho que eu me enrolei. As transportadoras que coletam para nós fazem a bipagem no código de barras. No caso, você diz da chancela, né? Na etiqueta que você mostrou, o código de barras que tinha seria da nota. Aquele código, Rogério, um deles era do CEP, e embaixo disse que sai também o do código de rastreio, tá? São os dois códigos que colocam. A transportadora precisa do código do pedido também? Confirma para mim, porque eu tenho como colocar o código do pedido. Né? Não sei se seria necessário nesse caso. O mais comum é realizar pelo rastreio mesmo. Só confirma para mim. O de cima é o do CEP e o de baixo é o do rastreio, que é o padrão do correio. É possível sair o número da NFE na etiqueta dos correios? Sim, é possível, Valdinei. Eu posso configurar um campo para gerar o número da NFE. Como o meu processo ele tá? A listagem de PIC, conferência de PIC, conferência do PAC. Para depois emitir NFE, o que acontece? Você tem que emitir NFE e depois precisa voltar aqui no histórico de packing para reimprimir, que foi isso que eu acabei de gerar, né? A gente vem aqui e dá um imprimir de novo, só que dessa vez com o número da nota, né? Então dá para colocar assim, respondendo aí a pergunta. É possível incluir no layout o número da nota fiscal. Ainda estamos com problemas para imprimir a nossa etiqueta de chancela W2W. Será que tem como nós mesmos ajustarmos isso na tela de configuração? A parte da transportadora ela fica em outra tela. Ali de configuração do cliente é a parte de picking. O layout da etiqueta de packing ele fica no cadastro de transportadoras, que eu ainda vou falar com vocês. Eu já vou para a parte de transportadoras e eu te mostro, ok? Então eu estou devendo para a Flávia o ajuste da etiqueta de packing. Gostaríamos de deixar no mesmo formato da que usamos hoje. Entendi. Então é só pegar um formato que você já utiliza e colocar. Isso é até mais tranquilo. Se o chamado já tiver criado, eu até dou uma observação lá para a equipe, que aí é só utilizar o layout e adaptar aí para B2W.
te mostro assim mesmo. Já dei todas as informações. A loja oficina 7, entendi. Então o caso da Luana é parecido com o da Flávia, né? A gente realiza lá um ajuste. Beleza. Nosso RP está gerando quantidade de etiquetas de transporte diferente das quantidades de caixas do pedido. Entendi. Então a quantidade de etiquetas é diferente da quantidade de caixas. Já tem um chamado, entendi. Entendi, Daniel. Isso é algo que a gente precisa dar uma olhadinha para ti, viu? Eu não teria aqui agora nenhuma dica, nenhum detalhe aqui referente sobre isso para falar no treinamento, mas eu também vou pedir uma atenção aí do pessoal. Tá? No início da implementação estava correto, mas configurou. Entendi. Bem, isso já é uma boa pista. Se estava ok antes, alguma configuraçãozinha aí que saiu do lugar. Beleza, Luana, mesmo da Flávia. Ok, correto. Bem, Rafael, porque precisa desmarcar os produtos do pedido e deixar somente um. É justo, isso eu vou precisar visualizar. É um detalhe de deixar o padrão desmarcado, já evita um transtorno, né? Pedido muito grande com 10 peças, você marca um só, ao invés de desmarcar 9. Então, dá uma verificada aí para não atrapalhar vocês, né? Que a intenção nossa é que vocês ganhem tempo. Perfeito. Bem, deixa eu dar uma continuada então na parte de hoje. Bem, Rafael, não tem como ignorar o procedimento, é importante. Né? Então, só se eu fechar direto para depois imprimir aqui no histórico. Mas aí acontece a mesma coisa. Então, é mais aqui um deixar desmarcado por padrão, que eu já acredito que já facilitaria bastante. Bem, pessoal, nós visualizamos então a impressão da lista de separação aqui no Pequim, conferimos o Pequim nessa tela e em seguida conferimos o Pequim. Então nós temos duas conferências conforme a listagem. Existe ainda a possibilidade de nós emitirmos a lista aqui em Pequim e conferir diretamente aqui em Pequim. Isso é uma configuração que nós podemos, né, deixar marcada. Então, faz sentido. Eu tenho uma equipe lá no meu almoxarifado que realiza essa conferência e passa para a equipe de expedição realizar a nova. Beleza. Só que eu, na minha empresa, eu tenho aqui a parte de separação, que a gente realiza a separação e já confere e libera. Então eu tenho uma etapa a mais. Então isso a gente entende que é muito de negócio para negócio. Então a gente pode emitir a listagem e conferir diretamente aqui, que é essa que gera a etiqueta. Então é possível fazer isso. Tá? Então, caso vocês tenham essa estrutura de negócio, né, poxa, tem que conferir de novo. Então se a conferência for uma só, a gente confere diretamente aqui. É uma configuraçãozinha que eu faço. Certo? Então tem esse detalhe aí conforme fizer sentido aí para vocês. Então, conferir aqui mais um outro pedido aqui no nosso exemplo. Além do finalizar, nós temos ainda como já emitir a nota nessa etapa. Então, eu emito aqui a minha etiqueta com a chancela e ele já emite a nota fiscal. Então, isso daqui pode também agilizar para vocês. De qualquer maneira, a gente dá uma passada aqui na emissão para visualizar o nome. Certo? Então, finalizei aqui direitinho. Finalizar também aqui o 6.
dessa vez aqui pelo código de barras. Também aqui gerou direitinho, certo? A parte de história, ela serve para reimprimir ou então para eu retornar a etapa. Caso essa separação tenha sido incorreta, se eu clicar em remover, ele volta aqui pro backing. Então ele volta para cá, eu tenho que conferir de novo. Então esse botão de remover ele serve justamente para isso. Então é possível a gente realizar aí uma nova conferência. Daí, dando sequência aqui à conferência de packing, emissão de NFE. Aqui na emissão, eles vão aparecer todos os pedidos que foram confirmados. Então eu tenho lá o meu pedido que já estava finalizado, mais os 3 pedidos que nós geramos. Pessoal, só de confirmar pedido, só de finalizar o pedido, ele já aparece aqui na nota fiscal. Então isso significa que, caso realize uma venda presencial, por exemplo, eu posso confirmar que foi a primeira coisa que nós fizemos e já emitir direto a nota, caso tenha sido uma venda presencial. Então essa etapa ela é muito importante no e-commerce, até porque a gente precisa gerar o track number, precisa realizar esse fluxo de conferência. Mas para a venda interna, por exemplo, assim que eu confirmo, ele já aparece aqui. Então essa é uma outra observação. Um outro detalhe é que essa tela ela é lista por canal. Então eu primeiro vou visualizar todos os pedidos B2W, por exemplo. Eu vou liberar as notas aqui do B2W. Depois eu preciso logar como o meu canal padrão, né? Que vai ser, por exemplo, o Vetex, o parceiro. Então eu vou ver todos os pedidos do Vetex. Então essa tela ela não mistura os canais, ela sempre separa. Isso é uma regra aí da parte de emissão de nota fiscal. Né? E da mesma maneira nós podemos selecionar aqui todas as notas e clicar em enviar. Ou algumas, ou somente uma delas. Então essa parte ela também é feita aí para agilizar. Isso pode ser feito então ali na conferência de packing, então ele já emite de lá mesmo, ou pode ser feito aqui, eu dou um enviar, visualizo lá os detalhes direitinho, e ele retorna aqui com o DANF, né, e o XML. No meu caso eu não tenho certificado, então ele reclamou aqui comigo. Além da parte de emissão, que é mostrar mais uns detalhes para vocês sobre essa tela, tá? Eu tenho aqui a parte de configurações, tem alguns detalhes, como por exemplo, já deixar o XML para salvar automaticamente. O XML ele é salvo lá em csoftvar, né? C2 pontos, softvar, XML enviado. Então fica tudo guardado ali. Eu também posso, sempre que eu emitir uma nota, ele abre uma tela aí de salvar como. Então tem essa configuração. Eu posso enviar um e-mail após gerar NFE. Então assim que eu realizo o faturamento, ele manda um e-mail para o cliente informando que a nota dele já foi emitida. Então, o e-commerce ele tem um fluxo de envio de e-mail que ele manda a confirmação do pedido com um código de rastreio que foi gerado no RP, né? A gente manda o track number para o site e o site dispara esse e-mail. Além desse e-mail da plataforma, né, o RP tem a função de disparar um e-mail daqui conforme o pedido é faturado. Então isso é um adicional. Né? Então nós podemos mandar aqui a NFE e nesse e-mail ele anexa, né, o DANF. Certo? Então esse e-mail nós podemos configurar
aqui no acesso e-mail, seleciono lá minha loja, configuro o corpo do e-mail, segue em anexo a sua nota de número, tal. Agradecemos a sua compra e tudo mais. Pode deixar uma cópia oculta aqui para a gente, só para ter certeza que isso foi enviado. E só um detalhe a respeito de PDF, tá? E Marcos, manda PDF, não manda em PDF. E Marcos, você disse que mandou, mas não está mandando. Só, só confirma na sua máquina se tem algum meio, né, de salvar como PDF, algum plugin como o Qt PDF, por exemplo, Adobe, no caso eu uso Foxit, tá? Eu vou imprimir aqui qualquer coisa. Eu estou falando disso aqui, olha. Então a gente precisa ter algum plugin, algum gerador de PDF. Então esse é o principal motivo do sistema, ele não conseguir gerar um PDF para mandar para o cliente. Tendo algo assim, ele anexa no e-mail aí o PDF além do XML, tá? Então só garante que tem algum plugin, algum gerador de PDF na máquina, né? Caso vocês utilizem essa parte aí de mandar um e-mail com a nota em cópia, certo? Então tendo isso daqui, ele com certeza vai anexar o PDF para o cliente, que aí fica mais interessante, né? de visualização. E aqui do lado do SMTP é a configuração do servidor do e-mail, né? Então eu coloco aqui host, usuário e senha e a porta. Ah, eu uso Gmail. Então a gente, só de colocar lá host do Gmail, ele já lista aqui os dados. Então a gente configura isso direitinho para não, justamente, né, o próprio sistema mandar, como se fosse sendo daqui próprio, né? Então isso precisa estar configurado também para o sistema conseguir mandar. Acredito que a maioria de vocês já até tenham isso configurado desde lá da implantação. Beleza, então eu tenho a parte aqui de salvar XML, de envio de NFE, aqui fica a parte de CNPJ, a numeração que vocês utilizam. Então são alguns detalhes que é bom da gente visualizar. Focar mais aqui nos mais importantes, que eu tenho algumas coisas aí que são mais específicas. Certo? Então, passando por essa parte aí do envio de NFE, a gente tem a última parte que é a parte em que nós geramos a lista de postagem, que fica bem aqui no finalzinho. Então a última parte aqui do confirmar entrega. Beleza. Então, dou um procurar, ele vai listar todos os meus pedidos, e é nessa etapa que nós geramos a PLP, a lista de postagem. Um detalhe em que para gerar a PLP, o sistema ele precisa ter gerado o track number, né? Então desses outros aqui, eu não consigo gerar a lista de postagem porque eu não tenho esse track number. Se eu clicar aqui na geração de PLP, ele só vai aparecer um pedido, né? Justamente porque isso ele não foi gerado. Isso nós vamos visualizar o que o sistema usa para gerar o track number, que é justamente os dados aí dos correios, né? Que precisamos configurar, os dados de integração. Então isso é muito importante. Então, tendo esses dados, assim que nós realizarmos essa etapa aqui, que é a etapa do packing, isso ele já é gerado automaticamente. Ele inclusive já sai na etiqueta. Certo? Então eu deixei esse exemplo aqui, mostrar para vocês a impressão aqui, só que dessa vez aqui do pedido 3, onde eu tenho lá o código de rastreio.
Então ele já coloca aqui direitinho, conforme o que foi gerado. Então dessa maneira aí que é a maneira correta, a gente daqui a pouquinho vai visualizar lá no cadastro de transportadoras essa configuração. Então, vamos fechar. Voltar onde a gente estava, que é a parte de confirmar a entrega. Eu tenho como cadastrar manualmente um track number, colocando aqui em Format Tracking. Então, vou colocar aqui direitinho. Então, eu tenho aqui o informar. No caso de vocês que trabalham com integração com Correios, basta clicar em gerar. Então, ele vai pegar e vai gerar o track number. Beleza. A geração de PLP ela vai ser feita aqui pelo PLP integração. Né? No meu caso, eu montei aqui um exemplo. Eu vou listar pelo manual porque ele não tem integração. Então ele vai reclamar que falta usuário, senha, falta dados aqui. Então eu vou utilizar o manual para mostrar para vocês. Ele vai listar então, conforme eu disse, os pedidos que tem track number, então ele nem listou o restante. Eu vou marcar eles aqui direitinho e dar criar lista. Ele criou a lista aqui pra gente e ele já mostra aqui a impressão. De acordo então, né, ele vai listar aqui o número do objeto, ele vai listar o número da nota, ele lista também o valor declarado. Então tem todos esses detalhes. Bem, feito isso, nós finalizamos. Mas tem alguns detalhes aqui para falar para vocês. O número da listagem ele vem uma numeração maior, né? Então ele vem algo de 5 dígitos, por exemplo, 6. Então ele é uma numeração maior do que essa. Então se vocês clicarem em integração, gerar PLP e sair um número sequencial, então vocês já reparem que é uma nota interna. Então o que a gente faz? A gente desfaz a PLP para gerar ela de novo. Então essa é uma dica. Entrou um número sequencial, né, já bate o olho, opa, esse negócio foi uma listagem interna. Então a numeração é bem maior. Então, isso é raro de acontecer. Por exemplo, queda de conexão, né, de repente o servidor dos Correios ficou fora do ar, problema na internet mesmo. Então, de repente, vocês se deparando com algum detalhe desses, tem essa sugestão, tá? Então, dá uma olhada aqui no número da listagem. Marcos, a minha gerou mesmo, né? Não foi interna, foi a PLP, sendo que deu um problema, preciso gerar a PLP de novo. Né? Para gerar a PLP de novo, a gente faz o quê? A gente dá um desfazer PLP, aí a gente remove aqui direitinho, beleza, o número da listagem vazia, a gente já consegue gerar uma nova. Mas esse procedimento tem um problema. Esses rastreios, eles já foram associados à lista que foi errada, né? Então esse é um caso que também pode acontecer com vocês. Eu já vi algumas vezes. De repente a listagem teve algum problema, gerou errado, enfim, algum detalhe lá no sistema dos Correios. Então, caso vocês precisem cancelar a lista e gerar outra, a gente precisa também gerar novos rastreios, tá? Então esse é um detalhe importante. O que a gente faz nesse caso? A gente clica aqui no informar para limpar o campo. Então limpo aqui o campo e clico no gerar, que ele vai pegar os seus dados de integração com os Correios e vai gerar o código de acordo com os seus dados de contrato. E aí vai gerar corretamente. Então, no meu caso, ele vai reclamar aqui que eu não tenho os dados de contrato confirmados. Então, quando eu gerar uma nova PLP, como ele já foi associado a outra listagem, eu
tenho que limpar o campo e gerar uma nova, né? Aí sim eu vou na PLP e aí gero a PLP de novo. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Quando acontecer, só se lembra desse detalhe, que eu tenho que gerar o track number, porque o correio ele liga, né, o rastreio com a PLP e aí já é. Então só tem esse detalhe que é bom eu falar com vocês caso aconteça, não acabar ficando travado. Certo? Antes de ir, então, para o cadastro de transportadoras, verificar os esclarecimentos de vocês que nós fizemos até então, desde aqui do finalzinho. Deixa eu ver. Certo, precisava desmarcar, beleza? O botão filtrar lista, de repente foi dessa etapa que passou aqui desse filtrar. Eu tenho, por exemplo, vários pedidos aqui embaixo. E a gente pode filtrar aqui num canal específico, um período, por data. Então é mais um filtro para aparecer aqui a visualização, né? Eu recomendo fortemente que a gente faça a conferência pela listagem de Pequim mesmo, porque você já pipa direto aqui o pedido, independente de eu ter uma lista com 50 pedidos, você confere conforme for liberado. Enfim, para quem tem vários canais diferentes, pode ajudar. Bem, nós ainda não temos a implantação do sistema. Entendi, Michele. Então ainda tá no início, né? Já está indo para 50 dias de atraso, entendi. Então a parte aí de implantação acabou atrasando. Bem, eu vou levar então esse seu feedback, Michele, pro pessoal, enfim, verificar o que está acontecendo, dar uma explicação por que o projeto ele acabou atrasando, né? Então essa parte aí de implantação é um momento muito crítico. O problema é que a gente sabe que é importante não só para vocês, como para a gente também. Porque o que vale para a gente é o cliente que já, né, vendeu quanto antes, né, ajudar vocês a vender. Quando isso não acontece, realmente é uma coisa grave. Então eu vou levar esse feedback conforme as pautas, né? Então sempre que a gente finaliza um treinamento, a gente tem as sugestões de vocês, o que está ruim, o que está não ruim, está com muito ruído, melhorou, e as reclamações, então eu vou levar aí para as outras equipes, certo? Então a gente te prejudica e prejudica a gente também, né? Porque né, quanto melhor vender, melhor, né? Para ambas as partes. Então vou levar esse questionamento também. Né? Se voltarmos para o packing, algum pedido que vimos que não era para ser emitido, ele gera NFS mesmo é retirado automaticamente? Deixa eu ver se eu entendi, Flávio. A gente volta para o packing, então ele estava aqui no final, eu volto para o packing. Não era para ser emitido, ele gera NFS mesmo. Flávia, repara que a parte da NFE, ela, independente de você voltar ou não, né, você pode emitir ela, né? Então, se você já tiver emitido e precisar cancelar, aí não tem jeito, você vai ter que cancelar a nota, né? No caso de você tiver que realizar uma nova conferência, mesmo tendo já emitido, você pode voltar e conferir de novo, não tem problema. De repente o código de rastreio foi errado, né? Aí você volta para gerar um novo, então não tem problema. Eles são, a gente colocou uma ordem aqui, mas são coisas paralelas, né? Então você pode retornar, voltar de volta, gerar nota, isso não tem problema. E até dando mais uma explicação para o caso do Valdinei, depois que eu emito a nota, eu venho aqui no histórico e vou imprimir a etiqueta
e dessa vez ele vai constar na etiqueta a informação de números de nota. Então, além aqui do campo de pedido, eu coloco aqui o número da nota também. Então, isso é algo, Valdinei, inclusive, que eu não sei se já está nessa etapa, se já passou dessa etapa, que a gente pede aí, manda pra gente o número da chancela, manda pra gente a informação dos correios para alimentar o sistema, a gente já coloca direitinho, e eu não sei se chegou nessa parte ou se já passou, vale falar para a equipe, olha pessoal, vocês colocaram lá a chancela direitinho, coloca também o número da nota que eu vou precisar. Que a gente joga o campinho lá na sua etiqueta lá do, dos serviços. Marcos, aqui já aconteceu de mandarmos uma PLP para a agência e quando eles forem efetivar lá no Correios, o CEP do cliente estava errado. Nesse caso, eles devolvem o item para que possamos corrigir o endereço, porém não estou conseguindo remover apenas esse item da PLP. Ah, entendi. Porque quando você derruba a PLP, vai ela toda, né? Então foi outro detalhe legal, Alisson. Quando você cancela a PLP, se a PLP tem 10 pedidos pendurados nela, é derrubados os 10. É um detalhe importante. A gente não consegue cancelar um. Então, Alisson, realmente é assim mesmo. Eu não sei se já te passaram essa informação, até se estava no chamado, não estava, enfim. Realmente, a gente acaba cancelando a lista de postagem inteira. Né? E aí, no caso, você teria que refazer. Se eu tenho lá 10 pedidos, teria que refazê-los. Uma outra coisa que o cliente faz, ele cancela o pedido e gera um igual para não poder cancelar todo o restante. Então, infelizmente, por motivos que inclusive fogem do nosso controle, né? Motivo aí de integração com correios, burocrático, a gente não consegue cancelar um item da PLP. A gente, na verdade, cancela a lista, né? Então tem esse detalhe. Bem, teve uma pessoa que fez uma pergunta, cortou um pouquinho. Se o mesmo setor faz a conferência do Picking Packing, é possível configurar para pular parte de conferência? Sim, Rafael, é possível. Então a gente pode emitir a lista e conferir direto no PEC. A gente entende aí que existem casos onde eu tenho duas equipes, beleza. Existem casos que aí é somente um setor. E aí não faz sentido eu te colocar duas conferências, né? Eu tenho que conferir duas vezes. Então a gente pula direto aqui para o PEC. Certo? Eu recomendo sempre aí a abertura de chamados, mas eu vou te mostrar. Ele fica aqui em manutenção, configuração de servidor, que é uma parte que tem que ser uma parte, enfim, de configurações de sistema, de regras, então um certo cuidado, né? Então eu tenho uma parte aqui de vendas, deixa eu ver quem ele é. Ele é o item 155. É que eu coloco true, é isso que a gente faz. Feito isso, ele pula aquela parte, tá? Então, se for tranquilo, né, a gente dá um true aqui no desativar conferência e aí ele passa a pular a etapa. É isso. Mas eu não recomendo, né, destrinchar isso daqui, certo? Porque aqui são umas configurações que impactam todo o sistema, todos os terminais da sua empresa. Mas aí, de repente, se for só para desativar, é esse 155, colocar o true, fecha o sistema, da próxima vez que abrir, assim que você emite a lista, vai direto para o packing, que ele já vai estar lá. Mas só toma um cuidado com essa parte aqui, viu? Que aqui ele gera impacto aí para todo o sistema. Bem, aproveitando que o pessoal está com as notas, gostaria de saber se é possível editar uma nota antes de enviar. Por exemplo, remover um item. Entendi. Remover um item da nota.
Olha, Alisson, a gente consegue mexer no pedido, remover item, alterar a forma de pagamento, colocar item, tirar item, mover quantidade, sempre no pedido em aberto. Então, enquanto ele está nessa etapa aqui do confirmar pedido, a gente consegue mexer nele. Depois que a gente dá um confirmar ou aquele finalizar aqui, aí fim de papo. Aí a gente já não consegue mais mexer, por exemplo, né? A gente não consegue remover item, não consegue alterar a quantidade. Então, uma vez que ele é finalizado, a gente precisa cancelar o pedido e gerar outro. Tá? Então, só quando o pedido está em aberto que a gente consegue mexer. Então, tem esse detalhe. O que você consegue mexer o pedido depois de finalizado é, por exemplo, o cadastro do cliente. Então, de repente, a gente recebe um e-mail, o cliente ele manda para a gente uma referência, eu preenchi o meu dado de contato errado, a gente consegue mexer isso antes de liberar o pedido. Mas o pedido propriamente dito, né, a forma de pagamento, item, frete, a gente não consegue. Então tem esse detalhe. Entendi, Michele, essa questão aí de acabar tendo que fechar a PLP, né, para poder tirar um produto. Eu já vou incluir isso aqui na sugestão. Melhorar essa questão, né? Alisson e Michele. Não tem uma solução por limitação do sistema ou regra de negócio com os Correios pode ajudar isso. Entendi a questão aí de acabar tendo que cancelar a lista, né? Então é justamente uma limitação aí de integração com eles, que isso está amarrado dessa maneira. O Correios, eles até o momento não podem ajudar. Tá? É uma regrinha de integração que a gente gera lista ou derruba a lista. Não consegue tirar uma conta, né? Não consegue tirar um pedido. Então a gente está preso aí nessa regrinha deles. De qualquer forma, vale o feedback, tá? É algo para a gente estar até conversando, eles poderem melhorar, poderem abrir um pouco aí essa integração para a gente conseguir tirar só um pedido, tá? Mas eles infelizmente não podem ajudar nesse caso, inclusive uma limitação de lá mesmo, né? Lá do web service. PLP, Fernando, é justamente a pré-lista de postagem, o que significa, né? Que é aquela última etapa, que nada mais é do que uma lista de todas as encomendas que você está mandando para os correios, tá? Então, falando até mais sobre o próprio processo em si, você vai mandar as suas mercadorias, dar um reimprimir aqui. E aí o que você manda lá para os correios, deixa eu gerar aqui isso gerado com sucesso, beleza. E aí você faz o seguinte, você gera aqui, né? Você gera uma via para o balanço, uma via, né? Ele vai com eles e uma via eles assinam para você deixar no seu controle. É uma segurança, né, do processo. Você está mandando aí 10 caixas, olha, sendo aqui que você está levando 10 caixas, depois não vai me dizer que levou 9. Né? Então, seria esse aí o objetivo. Né? E o interessante da integração é que essa lista ela já é gerada no sistema dos Correios, agiliza o processo. Certo. Agora, pessoal, para a parte aí de cadastro de transportadoras, saindo aqui da parte de entrega que onde nós estávamos, cadastro de transportadoras. Então aqui, por exemplo, eu tenho essas opções, eu posso cadastrar novas transportadoras. Então eu posso vir aqui e dar um adicionar e
colocar um novo serviço, por exemplo, né? Daí eu vou ter mais uma transportadora para poder trabalhar, e é justamente de acordo com esse cadastro que aparece lá na transportadora, né? O pessoal tinha me perguntado antes. Então aqui eu cadastrei somente a descrição, né? Olhando mais detalhes. Eu tenho aqui na última aba, a aba Info, eu tenho como preencher aqui um rastreio para ele gerando conforme essa ordem. Então ele vai gerando aqui um rastreio, né? No caso dos Correios, nós mudamos aqui para Correios e ele gera de acordo com os dados que nós preenchemos. Então eu tenho uma configuração do web service onde eu preciso colocar usuário, senha, número do cartão, número do contrato. Então isso é gerado de acordo aí com o padrão Correios, né? Eu cadastrando, por exemplo, aqui, né, uma outra transportadora, eu tenho aí uma outra lógica, eu posso ainda deixar aqui uma numeração para ele seguir sequencialmente. Então é por isso que tem esse número, para a gente não ficar sem nada para mandar lá para a plataforma. Falando de Correios, tá? Como é que essa parte aqui funciona? Eu venho aqui em Web Service, essa parte precisa estar toda preenchida. Então, no caso lá do quarto, por exemplo, eu tenho que estar com isso aqui preenchido, usuário e senha, esses dados aqui direitinho. Tendo esses dados preenchidos, ele aparece uma numeração pequenininha aqui do lado. É uma numeração de validação, né? Na etapa de implantação, por exemplo, nós pedimos para todos os clientes esses dados, coloca isso no sistema, não validar contrato. Então ele gera uma comunicação e grava um númerozinho aqui no cantinho. Pronto, está realizando a integração. O que a gente faz? A gente vem aqui em Correios, coloco para solicitar uma faixa de etiquetas e assim que eu executo, ele já preenche para mim série, inicial, final, tipo de serviço, sufixo. Então isso daqui ele é feito de acordo com a configuração. Então é uma parte importante. E é bom a gente visualizar isso daqui também, e eu até sugiro para vocês, revisem esse campo especificamente aqui, alerta mínimo. A gente pode colocar, por exemplo, para o sistema emitir um aviso nos 10 últimos números. Então quando ele chegar faltando 10 rastreios, né? Lá naquela parte do packing, eu vou conferir, ele vai aparecer uma numeração, olha, está acabando o número aí do serviço. Aí eu venho no serviço correspondente, se for SEDEX, se for PAC, coloco ali para solicitar a etiqueta, executo a solicitação. Ele atualiza aqui para mim. Faz uma comunicação lá com os Correios, traz aqui a nova faixa. E aí pronto. Então isso também é feito muito pontualmente, certo? Mas aí fica a sugestão de configurar o alerta, né, de buscar aí uma nova faixa aí com os Correios. Ok? Então, o alerta mínimo aí. Né? E além disso, eu tenho aqui a total, onde eu configuro usuário e senha para quem utiliza WMS. Aqui a configuração aí para a parte de entrega. Tenho aí a Direct, onde configuramos também usuário e senha. E também a integração aí com o FedEx. Uma outra coisa que eu fiquei devendo, que eu não me esqueci, é com relação ao layout. Conforme eu sugeri para vocês, olha, pode abrir uma solicitação, a gente altera rapidinho. Isso fica aqui do lado, em relatórios. Tá? E o componente ele é muito parecido. A gente gera um padrão aqui para vocês. O meu, por exemplo, deixa eu mostrar. Eu utilizei esse serviço para realizar os exemplos.
E aqui ele gerou um arquivinho aqui para mim, né? Em C Software. Eu clico aqui na folha branca, aí eu vou abrir lá no C Software, ele tá como aqui. Então foi aqui que eu coloquei o meu logotipo, a numeração de chancela, tudo aqui direitinho. Essa parte repara que tem umas variáveis, então é um pouco mais, né, complicado, né, com relação a essa parte. Então, de repente, aumentar, diminuir campo, tá tudo bem, mas incluir mais dados, eu sugiro que vocês realmente abram uma solicitação para a gente. Tá? Então aqui eu consigo colocar, por exemplo, o valor declarado, que o Rafael ele chegou a comentar com a gente, Marcos, né, conforme isso daqui aparece, né? Valor declarado. Então o valor declarado ele também fica aqui no info, especificamente aqui em cima, né? Que eu também não me esqueci. Então além da configuração da etiqueta, tá? Né? Tem a questão aqui do valor declarado, que é justamente conforme vai aparecer lá na frente. Beleza. No meu caso, o frete grátis é só editar e colocar os dados dos correios e vincular o PAC. É isso. No caso do frete grátis, ele é sincronizado como mesmo, Alisson? Ele é sincronizado como PAC, ele é sincronizado como frete grátis, e aí você precisa mudar para PAC. É só isso que eu não entendi. Entendi. Aí você precisa mudar para o PAC porque é onde ele tem os dados, né? Então a gente consegue só editar e colocar os dados correios e vincular ao PAC. Ele vem sempre frete grátis, eu tenho que mudar sempre. Bem, Alisson, eu vejo dois caminhos. Eu posso ir no frete grátis e colocar os seus dados, né, do PAC no frete grátis, ele gera como PAC mesmo, né, eu simplesmente transferir os dados, né, ou então eu mudar o deparo. Ao invés de frete grátis ele responder como PAC, ele responde aí como frete. Eu sugeri abrir o chamado assim mesmo, só para a gente entender se o que vai influenciar, entendeu? Então é sempre bom a gente conferir antes de realizar as alterações, os reparos. Tá? Sendo o caso, eu mudo lá no e-commerce hub de frete grátis, eu mudo lá, olha, a partir de agora, tudo que for sincronizado vai apontar para o lado. Entendi. Beleza. Michele, tá me deixando com fome também, estrogonofe. Acho melhor configurar o frete grátis mesmo para obter relatórios de quantos fretes grátis foram enviados. Entendi. Beleza, perfeito. Então a gente pode realizar esse cadastro, a gente preenche os dados todos no frete grátis para poder gerar direitinho. A gente consegue fazer isso sim, não tem problema. E o caminho seria esse. Eu venho aqui em Correios, configuro aqui o usuário e senha de web service, os dados, coloco aqui direitinho, faço a validação e o número tem que aparecer aqui do lado. Não apareceu, não vai funcionar. Então aciona a gente, viu? Tem esse detalhe aí para ser feito, que é justamente aí a última parte de hoje, que o principal foco é a parte de liberação das mercadorias, é toda aquela parte de liberação do pick and packing, mas a gente tem também importante essa parte aí de configuração da transportadora especificamente. Né? Então com isso a gente fecha a parte de hoje. Agradecer a presença desde já de todos vocês. Espero ter esclarecido as funcionalidades. Convidá-los para a semana que vem, né, seguir aí o nosso
o nosso fluxo de treinamentos, acompanha direitinho todo, todo o conteúdo, ok? Para se organizar e boas vendas para todo mundo. Então, pessoal,